Você vai se preparar para o Enseja 2024 e aí chega no momento de estudar para redação. Aí o negócio parece que complica, porque é muito complicadinho mesmo você entender o que a banca quer de você e como você deve proceder para tirar uma nota muito boa para a sua certificação. Então, se esse é o problema, se você está com essa dúvida, vem comigo que nesta aula eu vou sanar essas dúvidas todas. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de muita qualidade para todos vocês. E nessa aula eu vou trabalhar com as questões que envolvem a compreensão da proposta de redação para o Enseja 2024. Só que antes de mais nada, quero pedir aquela gentileza de sempre para vocês, tá? Curta esse vídeo, compartilhe nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar aquela força, mas forçaça mesmo pro Japa da redação aqui, que precisa muito da sua ajuda. Afinal de contas, nós queremos bater a meta aí de chegar a 20 mil inscritos no final deste ano. Pode parecer muito pouco para você, mas pra gente é um trabalho da nossa vida. A gente precisa muito então da sua colaboração, até porque, olha esse dado, mais de 90% do pessoal que consome nosso conteúdo nem sequer é inscrito, nem curte, passa batido, enfim, dá aquela força, né, pra gente entender que estamos aqui no caminho certo, tá? O trabalho é muito árduo e eu preciso da sua ajuda. Dito isso, agora sim a gente vai pro nosso conteúdo propriamente, beleza? Antes de mais nada, o que é necessário então para você fazer uma boa redação do Enseja? Primeiro ponto, eu acho que é muito importante, muito relevante, é entender que toda temática que cai no Enseja sempre vai abordar um problema de ordem social nacional. Não vai ficar perguntando coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, nos países árabes, nada disso. É o Brasil que importa para o Enseja e a sua capacidade reflexiva de perceber a dimensão desse problema. Então, certamente ficar sempre muito antenado do que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é muito relevante também. Número 2, o Enseja quer que você, como aluno, tenha uma capacidade crítica e reflexiva de perceber a dimensão deste problema. E que você tenha uma percepção acerca das causas e das consequências desse entrave na sociedade. E número 3, antes de mais nada, você precisa saber também que o Enseja exige propostas de intervenção, que nada mais são do que soluções para as questões que você apontou para o problema especificamente. Cientes disso, agora sim a gente pode progredir um pouco mais. Vamos imaginar agora que você vai fazer a prova para valer, tá? Aí você pega a folha de questões e tem lá no meio a folha de redação, ou melhor dizendo, a proposta de redação. Você tem que entender muito bem toda a construção da proposta de redação, o conjunto, tá? Então a primeira coisa é, vai lá e faz a leitura da comanda de redação, que nada mais é do que a frase temática. Pega aquela frase temática, lê, relê e marca as palavras-chave, marca as expressões mais importantes. Normalmente são 2 expressões-chave. Pode acontecer que haja 3 em propostas mais complexas para quem vai fazer do ensino médio. 2 a 3 palavras-chave ou expressões-chave. Lembra que não é 1, 2 palavras, podem ser expressões, beleza? Depois que você fez isso, marcou bonitinho, né? Grifou, destacou as palavras-chave, faz a leitura dos textos motivadores. Por que isso é importante? Se você não entendeu a comanda, os textos motivadores certamente vão trazer esclarecimentos, porque eles são norteadores da expectativa da banca. Ou seja, eles vão trazer informações que vão te iluminar, te ajudar a entender o que realmente a banca quer que você aborde. E terceiro passo, a partir do entendimento pleno da proposta pela leitura da comanda complementada pelos textos motivadores, você tem que começar a elaborar estratégias de construção textual. E essas estratégias têm que ser pautadas em estudos prévios. Então não adianta chegar no dia da prova, fazer aquilo que eu estou pedindo para que vocês façam, orientando aqui nessa aula, e imaginar que isso vai ser um sucesso. Não, você tem que treinar antes, né, gente? E essas estratégias todas você vai construindo a partir do quê? Das nossas aulas. Por isso que você tem que ativar o sininho de notificações, ok? Porque a gente vai
trabalhar arduamente no nosso canal aqui no YouTube para produzir bastante conteúdo para você e muito bem nem seja. E essas aulas vão envolver certamente várias estratégias possíveis de você desenvolver na redação. E, gente, para exemplificar esses 3 passos que eu dei para você nesse momento, eu vou trazer um tema de redação que já caiu no Enseja, tá? No Enseja em 2020, que foi esse aqui, ó. Combate ao abuso contra crianças e adolescentes no Brasil. Vocês viram pela temática que é um tema bem forte, bem contemporâneo e atual e diz respeito a problemáticas enfrentadas em território nacional. Quais são as palavras-chave que a gente encontra nessa comanda? Primeiro, abuso. E a segunda palavrinha ou expressão, crianças e adolescentes. Ou seja, um problema que afeta diretamente crianças e adolescentes no Brasil. Isso seria uma abordagem completa quando você retomasse essas palavras-chave todas no seu texto, beleza? Entendemos então qual é a comanda de redação. Agora vamos ler um pouquinho dos textos motivadores para ver se eles nos iluminam um pouco mais. Editor, sobe para mim o primeiro texto. O abuso contra crianças é crime. Para evitar casos de abuso, é preciso saber identificá-lo. O abuso infanto-juvenil é toda a situação em que uma criança ou adolescente é utilizada para proporcionar satisfação a outra pessoa. Essas situações vão desde toques em partes, produção de fotos e vídeos expondo a criança ou adolescente sem roupas, até abusar de crianças e adolescentes é crime e deve ser punido. Tanto os que praticam diretamente o abuso quanto aqueles que colaboram para que ele aconteça, inclusive os que deveriam fazer algo para impedir e não fazem, pais responsáveis, etc., como mães ou pais, que ao saber do abuso não evitam que ele ocorra, respondem pelo crime. Eles são cúmplices também, então. Veja que esse texto traz uma alusão acerca da situação, da circunstância ou da caracterização, né, do que é o abuso em crianças e adolescentes, beleza? Um texto bem elucidativo para quem ainda tinha dúvida do conteúdo. Já o texto número 2 é uma peça do Conselho Tutelar sobre como denunciar. Veja que ele traz ou faz alusão, né, intertextual a uma outra figura, uma outra expressão que é bem conhecida dos macaquinhos ali, né, fechando o olho, tapando as orelhas e fechando a boca, mas nesse caso não. Ele ilustra como a gente deve abrir os olhos, deve ficar com os ouvidos atentos e também deve denunciar. Veja, fique atento e denuncie. Não desvie o olhar. Perceba então que é uma espécie de peça para conscientização da sociedade acerca da importância desse tema e de como a gente deve evitar ao máximo que ele ocorra nas nossas casas, em qualquer ambiente. E o texto 3 trazia algumas outras informações e o que mais nos surpreende nessa peça, nessa pesquisa, nesse levantamento, é o fato de que a grande maioria dos casos de abuso acontece nos próprios lares. Veja as numerações, as referências da residência, por exemplo, que aparece aí no gráfico, né? E claro, para surpresa de ninguém, as maiores vítimas são as meninas. Bom, gente linda, eu acho que esses textos motivadores nos esclareciam muita coisa, né? Nos davam a dimensão do problema que nós temos no Brasil. Aí vem uma pergunta também que você pode fazer, professor, mas posso utilizar esses dados todos nos meus textos, na minha dissertação? Eu recomendo que você não faça isso, tá? Porque você pode, de repente, cometer o deslize de copiar, de parafrasear e ser entendido como cópia pelo corretor. Então não é muito legal não, tá? Evita ao máximo. Esses textos são apenas para dar uma ideia da dimensão do problema e te ajudar a compreender macroscopicamente do que ele está tratando, do problema aí que nós temos. Vocês perceberam que nós já fizemos os 2 primeiros passos? Já fizemos a leitura da comanda de redação e definimos as palavras-chave. Já fizemos a leitura dos textos motivadores e pegamos dados e informações que nos dão uma ideia mais clara de como a gente deve abordar um problema muito grave. E agora vem o terceiro passo, que é adotar estratégias. Para adotar essas estratégias, qual é a minha sugestão? Você deve elencar argumentos ou causas do problema que vão fazer parte do seu desenvolvimento. Eu listei aqui 3 causas desse problema. Editor, sobe para mim uma por uma, tá? Primeira causa. O abuso decorre da negligência do Estado, porque o Estado não age efetivamente. Não é eficaz na ação de prevenção, por exemplo, de denúncia, por exemplo. Segunda causa do problema dessa questão, desse tema de redação. As escolas não exercem plenamente o seu papel de orientar e intermediar
esse problema. As escolas poderiam, de repente, dar orientação para essas crianças, né, educação, e a partir disso eu ter informes que possam conscientizar a criança que de repente o abuso acontece em casa e denunciar na escola. Então a escola muitas vezes não exerce esse papel. Então essa é uma outra causa do problema. E a terceira causa é em relação às famílias desestruturadas mesmo. A condição da família desestruturada em que o pai ou a mãe, os responsáveis, muitas vezes são os próprios autores dos abusos contra seus filhos. Só que, gente, eu tenho milhares aí de causas, eu selecionei 3, só que eu não vou usar as 3, eu tenho que elencar qual que eu vou usar. Eu particularmente escolhi as 2 primeiras, então eu escolhi que eu vou falar acerca do abuso como uma negligência do Estado, e eu vou falar também que o abuso como causa, fator determinante é a escola que não dá a devida orientação para as crianças. Pô, professor, mas por que só 2 causas? Não pode ser 3, 4? Gente, o seu texto tem no máximo 30 linhas, não dá para você desenvolver um artigo científico aqui. Então a gente tem que selecionar duas causas que vão fazer parte dos nossos parágrafos de desenvolvimento, percebeu? Mas as nossas estratégias ainda não se encerraram. Agora que eu já sei as causas que eu vou trabalhar no meu desenvolvimento, no miolo do texto, agora fica a dúvida. A conclusão tem que apresentar intervenções, que são soluções possíveis para essas causas. Então ainda eu estou elaborando a minha estratégia e eu pensei no seguinte, lá na minha conclusão, vamos trazer 2 intervenções, uma intervenção para causa 1 e outra intervenção para causa 2. A intervenção para causa 1, que se refere às questões da negligência estatal, pode ser essa aqui, editor, sobe para mim. O Estado precisa ampliar a rede de atendimento à população mediante denúncias a partir de mais contratações de agentes de conselho tutelar. Ou seja, quanto mais a gente estiver fiscalizando, menos vão ser os riscos a que estão expostas as crianças e adolescentes. Assim o Estado cumpre o seu papel. E veja que eu trouxe uma intervenção 2 para a causa número 2, que é a da questão da escola. Qual seria? Editor, sobe para mim. As escolas precisam ministrar aulas de educação para assim orientar os alunos sobre o que fazer nos casos de abuso. E dessa forma, veja, eu minimizo, eu soluciono o problema dentro dessas 2 causas trazidas na argumentação. Então perceba que o nosso texto agora tem uma estratégia montada do que eu devo colocar em cada uma das partes do meu texto. E a partir disso a gente tem que estruturar a nossa redação. O que eu pensei em fazer então? Eu pensei em fazer um texto com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo para a introdução, que apresenta o assunto, que localiza o leitor em relação ao problema e que deixa claro o que eu vou fazer no desenvolvimento. O desenvolvimento 1 vai ser voltado para falar sobre a responsabilidade ou negligência do Estado nesse problema. O desenvolvimento 2, que é o meu terceiro parágrafo, vai ser responsável por abordar como um grande fator determinante para o problema a questão da negligência das escolas em não apresentar uma educação de qualidade para orientar essas crianças. E o último parágrafo, o quarto, que é a minha conclusão, vai apresentar as intervenções. Gente linda, olha que da hora como ficou a nossa estrutura perfeitinha, bonitinho. E agora o que a gente tem que fazer? E em cima disso, você tem que treinar, você tem que buscar elaborar textos a partir dessa estrutura que certamente vão possibilitar, na prática, a formulação de uma construção textual bem bacaninha, bem estratégica. Chegamos ao final desse conteúdo e se por acaso você não curtiu lá no começo, curta, compartilha nesse momento. Não se esqueça de deixar nos comentários, de repente algum assunto que passou batido, de repente você quer uma aula especial que não tem aqui no nosso canal e você está buscando, coloque aqui nos comentários que a gente vai ter o maior carinho de verificar a sua requisição e montar uma aulinha bonitinha para atender as suas expectativas também. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!